Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o experimento de Griffiths, o experimento que deu origem ao princípio transformante. É importante a gente observar que esse experimento ele aconteceu em 1928. E nessa época, como eu já falei algumas vezes para vocês, a humanidade, o grupo de cientistas majoritários, eles acreditavam que, na verdade, o material genético das nossas células eram formadas por proteínas, pois eles acreditavam que só as proteínas tinham uma complexidade grande o suficiente para carregar as nossas informações genéticas. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Griffith, quando ele realizou esse experimento, que a gente vai falar daqui a pouco, ele não estava tentando identificar o material genético da célula. Ele estava tentando criar uma vacina contra a pneumonia. E aqui eu quero que vocês observem também o seguinte: muitas das vezes na ciência a gente faz um experimento esperando um resultado, e na verdade a gente tem um resultado completamente diferente. E daí a importância da gente ter uma mente preparada para entender o que aconteceu. Em seus estudos, o Griffiths ele utilizou uma bactéria que é chamada de Streptococcus pneumoniae. Ele utilizou mais especificamente duas linhagens dessas células, dessas bactérias. Uma linhagem que é chamada de linhagem patogênica, que também é chamada de células S virulentas. E essas células S virulentas, pessoal, quando são cultivadas em meios de cultura, em laboratório, elas se apresentam na forma lisa. Isso acontece porque, como vocês conseguem observar aqui, elas apresentam um encapsulamento, que dá essa característica dessas células mais lisas no laboratório. Por outro lado, a gente tem aqui a linhagem não patogênica. E a linhagem não patogênica também é chamada de células R não virulentas, porque elas não têm patogenicidade. E por que elas não têm essa patogenicidade? Elas não apresentam essa patogenicidade porque essas células aqui, elas não apresentam essa cápsula. E por não possuírem essa cápsula, quando cultivadas em laboratório, essas células elas se apresentam na forma rugosa, as colônias dessas células se apresentam na forma rugosa. Por isso esse R aqui, R de rugoso. E antes da gente falar um pouco mais a fundo sobre esse experimento, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Esse experimento ele foi feito em duas etapas. Nessa primeira etapa aqui, eu quero que vocês observem que o Griffith ele trabalhou com colônias dessas linhagens isoladas. Na primeira etapa aqui, o Griffith ele pegou a linhagem patogênica viva e inoculou essa linhagem patogênica viva no camundongo, no rato. E, obviamente, o rato, após a inoculação, ele morria. E ele fez a mesma coisa com a linhagem não patogênica, com as células R não virulentas. Então, pessoal, como essa linhagem ela não era patogênica, não era virulenta, ao inocular no rato, o rato ele ficava vivo. Até aí nada demais, era o que a gente esperava. Nessa segunda etapa aqui, eu quero que vocês tenham ciência de novo. Griffith estava tentando criar uma vacina. E hoje a gente sabe que existem vacinas que são feitas com micro-organismo morto, com micro-organismo destruído. E por isso que Griffiths, lá em 1928, fez isso aqui. Ele pegou a bactéria virulenta, pegou a bactéria patogênica e destruiu essa bactéria patogênica através de fervura. Então, ele obteve um caldo que tinha resto de cápsula, resto de proteínas, restos de DNA, diversos restos celulares. Então, ele obteve aqui a linhagem S patogênica morta. E ao inocular essa linhagem patogênica morta no camundongo, obviamente o camundongo sobrevive. E isso é como o esperado, a gente já esperava isso. Agora vem a parte inesperada para Griffiths naquela época, que foi o seguinte: ele teve o seguinte raciocínio: e se eu misturar a linhagem não patogênica viva com a linhagem S patogênica morta, que eu destruí por fervura? O que será que vai acontecer? Para surpresa de Griffith, quando ele fez isso, misturou a linhagem não patogênica viva com a linhagem patogênica morta e inoculou isso no camundongo, o camundongo morria. E para surpresa dele,
quando ele ia analisar o sangue do rato, né, ele encontrava a linhagem patogênica no sangue do rato. Ele encontrava a linhagem patogênica onde ele não tinha colocado linhagem patogênica. Obviamente, pessoal, isso aqui deve ter incomodado muito o Griffith, ao ponto que ele teve que repetir esse experimento várias e várias vezes. Ele não fez uma única vez. É importante isso. Se você pegar o artigo de Griffith, vou tentar colocar aqui, inclusive, na descrição do vídeo para vocês, ele fez esse experimento várias e várias vezes e ao longo de várias gerações para ter certeza que realmente ele não contaminou, que realmente aquela era a linhagem patogênica. Então, ao fazer isso várias e várias vezes, vários experimentos, Griffiths entendeu o seguinte: Griffiths entendeu que, de alguma forma, os restos das células S mortas, né, o resto das células patogênicas mortas, convertiam algumas das células R, as células não patogênicas vivas, em células patogênicas. E ele não entendia como isso acontecia. E ele acabou chamando isso de princípio transformante. Mas já naquela época, ele entendia o seguinte, que tinha algum componente químico das células S mortas que faziam essa conversão. Só que muitos dos cientistas naquela época, eles acreditavam ainda que eram as proteínas as responsáveis. Obviamente, hoje a gente sabe que é o DNA, mas eu quero que vocês entendam também que o experimento de Griffith, ele abriu portas para que a gente entendesse que o DNA era o nosso material genético, mas ele não mostra de forma alguma qual era a molécula. Esse problema, ele só foi solucionado em 1944 por um outro experimento, que é o experimento de Oswald Avery, Colin MacLeod e Macklin McCarthy. Professor, apesar de Griffiths não saber naquela época o que estava acontecendo, o senhor pode contar para a gente como que acontecia esse princípio transformante? Posso sim. Mas antes vamos entender o que a gente tem aqui nesse desenho. A gente tem uma exemplificação de uma célula S, uma célula lisa, patogênica. Então a gente consegue observar aqui, ó, a cápsula, que é responsável pela patogenicidade dessa bactéria, dessa cepa. A gente tem aqui, ó, o cromossomo da célula, e no cromossomo da célula a gente tem aqui, ó, o gene CAPS. Esse gene CAPS que é o responsável pela formação dessa cápsula. Então, quando o Griffith ele inativava essa célula pelo calor, o que acontecia é que a célula era destruída. E quando a célula era destruída, alguns fragmentos, né, desse cromossomo carregava aqui, ó, o gene CAPS, o gene responsável pela formação da cápsula. E quando o Griffith misturava esses restos celulares da célula patogênica morta com a célula rugosa não patogênica viva, o que acontecia era que essa célula não patogênica ela acabava absorvendo pedaços desse cromossomo que carregava o gene CAPS. Isso fazia com que essa célula sofresse um processo de recombinação gênica, ao ponto que esse gene CAPS era incorporado aqui no seu cromossomo, fazendo com que essa célula aqui, que era CAPR, que era uma célula rugosa, portanto não patogênica, se transformasse numa célula lisa patogênica. Beleza? Bem, pessoal, e se você gostou dessa aula, essa aula faz parte de um curso completo de Biologia Molecular que eu estou montando para vocês. E assim que disponível, ela vai ficar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E esse minicurso, pessoal, ele é completão, vai ter sobre a história da biologia molecular, experimentos importantes da biologia molecular como esse, ácidos nucleicos, organização de genomas, proteínas, replicação do DNA, transcrição, tradução, mutação e reparo, controle da expressão gênica, ou seja, tem vários módulos aqui, pessoal. E para quem comprar assim que eu divulgar o curso, vai ter um bônus de um módulo também de mutação e reparo, controle da expressão gênica e também um outro módulo de introdução à engenharia genética. Então fica de olho, inclusive aqui lá no meu Instagram, que assim que disponível vai ter desconto para os primeiros compradores, também vai ter esse bônus aqui nos 3 módulos a mais. Então muito obrigado, pessoal, e caso você ainda não tenha deixado seu like aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito.